Bem-vindos a mais um vídeo, malta! Mais do que brava, vamos apostar no número 1633 para domingo recheado de jogos, onde, para mim, o valor está no submundo. Brawlos, já vamos falar sobre o domingo. Antes, vamos fazer aqui o resuminho de sábado, muito rapidinho, porque eu hoje não tenho pó de brabo. Para quem não sabe o que é o podcast aqui do canal, onde eu todos os dias faço uma livezinha a falar daquilo que aconteceu e a falar daquilo que devia ter acontecido, ok? Hoje não vai acontecer, mas eu faço aqui rapidinho aquilo que supostamente devia ter acontecido e aquilo que aconteceu, ok? Brawlos, uma coisa muito importante, não te esqueças do promo code LMPUCL. Ao abrir conta com este promo code, se não tiveres conta BetClick, 10 euros em Verbet. Logo! E depois podes fazer o depósito e fazer o que tu quiseres para usufruir da aposta grátis até 50 euros. Atenção, a primeira aposta da conta, independentemente de ser com Freebet ou não, é grátis. Atenção. Por isso, promo code LMPUCL. Rapidinho, o Arouca não marcou, devia ter marcado. O Porto é para ganhar e ponto final. O Chelsea não marca 3 e não marcou. O Brighton não fiz nada. O Newcastle não fiz nada. O Fulham fiz e ainda bem. Vitória do Fulham, over 2,5. Fulham empate e over 1,5. Foco em quality. O Augsburgo não marcou. O Kiel, ambas marcam e over 2,5. O Dortmund para vencer. Dortmund empate e over 1,5 para bater. Dortmund empate e over 2,5 para bater. Foco em quality. Não fiz nada no Friburgo, não fiz nada no Frankfurt e ainda bem, eu coloquei este jogo para empate no desafio dos empates. Levou 4, Leipzig, santa paciência. O Strasbourgo para vencer. O Mónaco não bateu, era um over 2,5 que não bateu. O Lyon para vencer e neste momento está a ganhar 3-0. Eu preciso também do ambas marcam. O Barcelona está agora a começar. O Brasileirão ainda não começou. Está a começar agora. O Internacional não fiz nada. Mas o ambas marcam não bateu no Aberdeen. Foi pena. Mas o over 2,5 bateu no jogo do Crystal Palace. Não bateu o ambas marcam. Championship putaria brava. A Alemanha bateu o ambas marcam, mas eu não fiz. Mas falei neste jogo porque o Paderborn é ambas marcam. O Lask deu 6. Este passou-me ao lado. Era uma boa odd, mas eu acredito que o Lask também já está a abusar. Depois, para finalizar, a Vizela não ganhou. E eu estou no over 2,5 handicap menos 1 Young Boys. 0-0. Santa paciência para isto, bravos. Santa paciência. Passamos para domingo rapidinho, antes que isto desmanque. Bravos! Mas é que passamos já para domingo. Não tenho mais nada para dizer. Já está tudo dito. Este sábado, em relação ao Telegram, ok, malta brava, se eu não mostrar o Telegram, a malta brava, mas tu não mostraste o Telegram, estás com medo, mas medo do quê, ó? Mas medo do quê, pá? Só que alguém tem medo de alguma coisa? Ora bem, esta aqui não bateu, porque o over 2,5 do Mónaco não lhe apetece, e esta aqui falta o ambas marcam no Leão. Em relação aos desafios, não senhora, seguimos. E tenho um novo desafio. Tenho o desafio, ainda cheguei a fazer outro desafio dos empates, mas também não aconteceu. Apenas mudei um jogo. O desafio do handicap menos 1 da equipa favorita a jogar fora. Okay? Vai ter sempre odds de 2 e qualquer coisa. Somando as 3, as odds vão estar sempre entre 15 e 20. Ok? Novo desafio no handicap menos 1 do favorito a jogar fora. Onde normalmente teremos um favorito... um favorito com um peso de emblema interessante e o adversário será sempre um adversário onde ou esteja mal classificado ou venha de uma má sequência de jogos, ok? Novo desafio aqui exclusivo do Telegram. Brawls, hoje foi o dia 1, amanhã será o dia 2. Ora bem, para domingo, neste domingo, temos muito jogo, mas é um domingo que eu diria que é um domingo com muitos jogos e poucas apostas. Começamos logo em Portugal com o Moreirense Nacional, que parece-me que a mim vai-me passar ao lado, totalmente. 10º contra 14º, equipas não deixem, estou fora. O Benfica, a jogar em casa contra um AVS, também um bocadinho numa sequência de jogos manhosa. O Benfica precisa, obviamente, de vencer, deve vencer. Eu acho que a única aposta interessante que eu encontrei foi o Di Maria para marcar um golo a modo 2,15. De resto, tudo aquilo que é o super favoritismo, e tal e qual como falámos ontem no jogo do Newcastle, não. No jogo do... foi Newcastle. Exatamente. No jogo do Newcastle,
onde jogava contra o Ipswich, uma das equipas mais fracas, bateu o handicap -2, bateu o over 2,5 para a equipa. Bravos, parece-me que é dentro do mesmo registro, um handicap -2 para o Benfica, um over 2,5 para o Benfica, um Benfica empate e over 3,5, na expectativa de muitos golos. Benfica vence ambas as partes, mas na expectativa de acontecer muitos golos, o Di Maria mete lá uma pipoca. Depois temos também o Pavlidis para marcar 2 golos ou mais. Não sei se será abusão. Se fosse o Gyökeres, talvez. Mas o Pavlidis, não é que ele não tenha metido a pipoca, mas é tal situação. Se acontecer um jogo com muitos golos, o Di Maria deve metê-la lá dentro. Por isso, odd 2,15, Di Maria para marcar um golo e o resto é conversa. No Vitória Rio Ave, vitória do Vitória, apesar da odd, a odd está a 1,47 na BetClick. E eu mostro aqui. 1,46 na BetClick, aceita-se perfeitamente. Isto é jogo que dá acesso a Ligas Europas, por isso, Ligas Conferências, deixa rolar. No Boa Vista Sporting, aqui vai ser a brava. Boa Vista, o Farense perdeu. Ok? O AVS vai ao Benfica. O Boa Vista faz 3, fica com 24. A putaria está armada. O Sporting, eu sei que o Sporting está a lutar por campeonato, mas o Boa Vista vem agora de uma fase com algum tesão de mijo. É um facto. O Boa Vista vai marcar um golo. Pode acontecer Sporting 7-1, mas o Boa Vista vai marcar um golo em casa, com este tesão de mijo. A equipa tem vindo a marcar, tem vindo a vencer, está a 3 pontos do jogo de despromoção, é o jogo de play-off. O Farense perdeu o VS contra o Benfica. Parece-me que temos aqui um fator caso interessante para o Boa Vista. De resto, quem não confiar, obviamente, no Boa Vista, é exatamente a mesma coisa que o Benfica. E eu quero para marcar 2, Sporting vence ambas as partes e salve-se quem puder olhar a goleada. Bravos! Na Inglaterra temos um Bournemouth Manchester United, que na minha ótica, temos esta odd 4,50 por condicionamento do jogo contra o Athletic Bilbao na Liga Europa. Facto. Acredito que o Amorim, que já não vai descer de divisão e nem vai fazer grande coisa na Liga, quererá ganhar um troféu no primeiro ano como treinador do Manchester United. Acredito que tem capacidade para isso, apesar de lhe ter sido um dos piores adversários que podia ter saído na Liga Europa, mas isso são outras conversas. O Bournemouth tem um modo 1,70 apenas, eu digo apenas provavelmente, pela grande gestão de plantel que o Manchester United vai fazer, apesar de que aqui no SofaScore não é isso que está a acontecer. As formações aqui, tem aqui o Bruno Fernandes e os primos todos. Acredito que não será essa a gestão de banca, será ainda mais apertadinha. Tirando isso, olhando para aquilo que é o Bournemouth, que se o Manchester United se apresentasse aqui sem qualquer tipo de pressão do jogo seguinte e com a equipa, o 11 normal, o Bournemouth não tem um modo 1,70. Nem tem tido jogos para ter esse tipo de odds. Atenção. O Bournemouth tem feito uma sequência de jogos um bocado manhosa. Não tem sido aquela equipa coesa e constante. Por isso, é um jogo, acredito que é um jogo interessante para golos. Até um jogo para as duas marcarem. Não vá os pupilos do Amorim, que normalmente não são titulares, querem mostrar serviço, e acredito que sim. É um jogo interessante para o over 2,5 e um jogo para ambas marcas. No Liverpool-Tottenham. Bem, este é um jogo mais complicado. Onde à cabeça é o Liverpool para derreter e ponto final. Mas analisando naquilo que é o Liverpool ultimamente e o bipolarismo do futebol que tem acontecido, parece-me que temos aqui um jogo para as duas equipas marcarem. Um jogo para as duas equipas marcarem, ou um 0.5 Tottenham, é um jogo para o Liverpool não ter aquela facilidade que se espera e que está, de uma certa forma, refletida na odd do Liverpool. O Liverpool, nos últimos 10 jogos, e principalmente nos últimos 5 jogos, não tem feito assim grande coisa. É limiar por um golo, margem mínima, perdeu, foi eliminado da Champions, foi eliminado da Taça da Liga, ganhou um 0 com o Everton, perdeu com o Fulham, ganhou um 0 com o Leicester City, sofreu do West Ham em casa. Em casa vem de uma sequência de jogos, teve aqui 4 jogos seguidos, 3 jogos seguidos a sofrer golos. A equipa no último jogo em casa sofreu. Apenas para a Premier League, bem de jogos a sofrer, Southampton e o West Ham a sofrer em casa. Parece-me que temos aqui um jogo onde procuramos aquele bipolarismo do Tottenham. Ok? E teremos aqui um jogo para ambas foquem marcam. Siga. Depois, Itálias, como Génova,
como o Genoa. O Como está com tesão de mijos, bravos. Cuidado com a brincadeira. 1,80. 1,80 a vitória do Como. Eu acho que esta vitória do Como é interessante para colocar num póquer. Okay? E até num póquerzito onde possamos colocar dupla possibilidade de Como. No entanto, como o jogo é às 11h30, passa um bocadinho ao lado. Em relação ao Veneza-Milan, não vou. Bravos. Desculpem lá, mas eu não... Epá, mas isto para mim, isto não dá. Não dá. Dá 3 putas ao Inter. E agora, não, e agora só porque deu ao Inter vou... Não, o Milan não é equipa de confiar na Série A. Até o próprio Veneza não é uma equipa muito fácil de jogar em casa. Por isso deixa rolar, não estou para me chatear com este Milan. Gosto da odd da Fiorentina, vitória direta. Temos aqui a possibilidade de Europa, 56 pontos. O sexto lugar que dá a Europa está com 59. Por isso, parece-me ser interessante este jogo da Fiorentina para vencer em casa o Foca em Impoli com 25 pontos. Apesar do Impoli ainda estar a lutar para não descer, daí esta necessidade do Impoli pode trazer um jogo com golos, é interessante. Um over 2,5 não é deitar fora, mas a vitória da Fiorentina está com uma excelente odd. Siga o Inter-Roma, que é a capa do Vamos Apostar. Está aqui com um jogo interessantíssimo, pois a Roma tem feito uma excelente sequência de jogos. É facto. Acredito aqui, para começar, o handicap mais 2 Roma não é deitar fora. O handicap mais 2 está com uma oddzinha de 1,30 e pouco, agora já não me recordo, tinha visto 1,32. Roma pode perder por margem de um golo. Aquilo que o Inter tem feito ultimamente é uma equipa um pouco mais bipolar, um pouco mais inconstante nos resultados, principalmente uma equipa que tem sofrido golos. Não era uma das imagens da equipa desta época, mas nos últimos 6 jogos sofreu sempre. 6 não. Não. Nos últimos 8 jogos seguidos a sofrer golo. Bem, não está fácil. A Roma vem numa sequência de jogos para a Série A de foco em qualidade. Parece-me que temos aqui o foco em golo da Roma, bravos. 1,48 para a Roma meter uma pipoca. É interessante esta odd 1,48 para a Roma meter pipoca. Uma coisa é certa, não estou a olhar para esta odd de 1,75 como olhei para a odd de 1,80 da Fiorentina. Não vejo tanta facilidade para o Inter vencer este jogo. Daí achar que o handicap mais 2 naquela busca de uma odd baixa é interessante, na expectativa de que possam acontecer golos. A Roma acredito que segue o mesmo registro do Inter e sofre, e a Roma tem tido um bom registro de finalização. Por isso, 0.5 Roma, ou então Roma para não perder com o handicap mais 2. Siga na Juventus Monza. Estou fora. Mas é que nem pensar vou fazer seja o que for com esta Juventus com odd de 1,12. Mas é que nem pensar. Depois na Atalanta, exatamente a mesma coisa. Mas é que a mim não me apanham. A Atalanta, apesar da Monza e o Lecce serem as equipas lá do fundo, e a Juventus e a Atalanta serem equipas grandes, não me parece que seja muito viável estas odds muito baixas. Em relação ao Napoli-Turino, olho para esta odd do Turino com bastante interesse. O Nápoles é uma equipa que até, apesar de vir uma boa sequência de jogos, que até sofre golos. É uma equipa que tem sequência de jogos a sofrer bastantes golos. E o Turino tem vindo a marcar. Parece-me que é um jogo interessante. Turino totalmente tranquilo na tabela classificativa. O Nápoles a precisar de vencer. Ainda por cima o Nápoles joga depois do jogo do Inter, que é muito importante. Isto é um jogo para o Turino meter lá uma pipoca. Ainda por cima, o 0.5 Turino está com uma excelente odd. A equipa, se não tivesse estatísticas de finalização, até era uma aposta que não seria de valor. Neste caso, acredito que tem 1,88 para o Turino marcar. O Turino marca um golo. Em relação ao Vila Real espanhol, bem, Alves, Vila Real espanhol. O espanhol não mete uma pipoca neste Vila Real. Mete 1,65 para o Vila Real marcar um golo. Ainda por cima, mentira. 1,65 para o espanhol marcar um golo. Tudo bem que este Vila Real até tem agora... Não. O oposto. Eu vi mal. O Vila Real é uma equipa que sofre golos. Ponto final. Uma equipa que sofre golos. Enquanto o espanhol tem sido uma equipa que marca com bastante facilidade.
Aqui para o campeonato de Vila Real, o espanhol está com um tesão de mijo, salve-se quem puder. Nos últimos 8 jogos, dos últimos 9 jogos, marcou sempre. E 1,65 para o espanhol marcar contra uma equipa que sofre. Fuck, pá. Isto é todos os fins de semana, se tivesse uma aposta destas, eu ia a 1,65. E tinha green, a longo prazo. Facto. Isto é uma aposta com imenso valor espanhol para marcar um golo. Na Bundesliga, Bochum, não me parece que seja interessante. Estou fora. Isto é aquele joguinho que nós temos, a equipa que não perde contra a equipa que não ganha. E odd de 3, não sei o quê, e chega lá e leva 3. Isto é putaria. Provavelmente até saem ambas marcam. O Bremen São Paulo, o oitavo classificado, o oitavo lugar do Bremen, é interessante. É interessante. O Gladbach perdeu, o Mainz levou na peida, o Bremen faz 48 e faz pressão aqui no Dortmund. Enquanto o São Paulo está a lutar para não descer, e bem, a equipa até tem-se safado. Mas esta odd de 1,80 para o Bremen é um jogo onde o São Paulo terá que se expor porque precisa realmente dos 3 pontos. É um jogo que pode surgir aqui um bom over 2,5, mas com uma vitória do Bremen também. Siga. Na França, limpinho, vitória do Lille, a lutar para a Champions, a jogar contra um Angers que está lá no fundo da tabela, aqui nem se desculpa, vitória do Lille, o Montpellier pode ir com o caralho e já foi, o Nantes estou fora, o Lens Auxerre também não me cheira nada, e o Marselha-Brest, aqui este jogo é muito importante para o Marselha, mas o Brest vai meter uma pipoca. Isto é um jogo para as duas equipas marcarem, é um jogo para ambas foquem e marquem, porque esta equipa de Marselha é uma equipa que sofre golos. Ponto final, salve-se quem puder, 6 jogos seguidos a sofrer golos, muito inconstantes os resultados, ora dá 5, ora sofre 3, ora sofre 4. A equipa do Brest é uma equipa que sabe finalizar. Jogo para as duas equipas marcarem, ponto final, a 1,62, não se fala mais no assunto. Pode surgir a vitória do Marselha, que é importante, joga em casa e tal, está pela Champions, mas o Brest espeta. Siga. Na Holanda temos o Fortuna que estou fora, o Ajax para ser campeão. Acredito que esta odd de 1,40 é uma odd interessante para colocar no tal póquer vitória direta. Ok, aqui vence a Ajax, está feito. Em simples também não é de deitar fora. De resto não vou fazer mais nada. No Brasileirão temos um Sport Fortaleza, que é o salve-se quem puder. O Botafogo Fluminense. Este Botafogo tem sofrido pipocas. O Fluminense em terceiro. A mim cheira-me a 0.5 Fluminense. A mim cheira-me aqui 1,48 para o Fluminense meter uma pipoca. 0.5 Fluminense. O Flamengo Corinthians. Não é de descartar esta odd do Flamengo a jogar em casa. É o Flamengo, é um facto. Mas entre vitória direta do Flamengo e vitória direta do Palmeiras a 1,60, prefiro a vitória direta do Palmeiras. Ok? Siga. Vitória Grêmio, estou fora. Na Turquia, Galatasaray joga contra o quinto classificado, precisa de vencer, senão fica apenas a 2 pontos do Mouras. Não é um modo de descartar para colocar num póquer ou numa múltipla para vitória direta. Em simples, estou fora. Na Bélgica temos basicamente os mesmos jogos da semana passada, só que inverteram-se o fator casa. O Ghent Anderlecht, salve-se quem puder, estou fora. O Genk Royal Antuérpia, o Genk empatou na última jornada ao de 1,60. Muito interessante para a vitória direta, em casa. União Saint-Gilloise-Bruges não bateu, ambas marcam no último jogo, mas vai bater neste. Vai bater neste. Este é jogo para foco em ambas marcam, porque a análise do último jogo era uma análise para ambas marcam e o Bruges não marcou em casa. Okay? E agora vai marcar o Bruges a jogar fora para esta competição. Nos últimos 3 jogos venceu os 3 e marcou 11 golos. Santa paciência. Ambas marcam União Saint-Gilloise-Bruges. Depois jogos de promoção estou fora. Na FA Cup, um Forest Manchester City. Eu andei aqui às voltas neste jogo. Em termos de análise estatística, em termos de sequência de jogos, em termos de leitura de resultados e tudo mais. Mas sinceramente, isto é jogo para o City... Agora falhou uma palavra. Salvar... Eu ia dizer, City para lançar a época. Foda-se. Isto é jogo para o City salvar a época. Eu sinto muito pelo Forest. O Forest chegou aqui, nos últimos 2 jogos empatou os 2. Ipswich, empatou 1 com o Ipswich e foi a penaltis, conseguiu passar. Recebeu o Brighton, empatou com o Brighton, foi a penaltis, conseguiu passar. Santa paciência ao Forest. Isto também já é demais.
Mas já é demais. City com uma boa odd, por tudo aquilo que fez esta época, é um facto, mas é um jogo para o City salvar a época. Porque depois apanha o Crystal Palace na final e também será um adversário acessível para o Forest. O City. Ou seja, se fosse olhar para aquilo que as duas equipas têm feito, até os últimos encontros das duas equipas, que o último até venceu o Forest, e até fui no Forest para não perder no último jogo e aconteceu, mas neste jogo é diferente. A equipa vem agora de 3 jogos seguidos a sofrer golos, apesar da vitória contra o Tottenham. O City até não tem vindo mal de todo, ok? Por aquilo que o City já fez, agora vem de uma sequência de jogos muito interessante que não tem perdido e tem finalizado. É um jogo importante, terá obviamente a capacidade defensiva do Forest em cima da mesa, não é de... será a mesma capacidade defensiva de outros tempos, não, atual. Uma aposta virada para o Forest seria o handicap mais 2, ok? Mas olhando para aquilo que é todo o tipo de apostas, leituras, o over 2,5 a 1,70 por causa da grande capacidade defensiva do Forest, olhando para tudo, eu acho que 1,65 vitória do City, seca nos 90 minutos e não se sofre com mais nada. Se perder, perdeu, se empatou, podem ir para o caralho. É realmente uma péssima época, mas vitória do City para ir para a final. Está feito. Na Alemanha, na Alemanha estou fora. Na Alemanha estou fora. Na Áustria é a mesma coisa que tivemos na Dinamarca, os mesmos jogos invertidos. Nós fomos buscar um ambas marcam no Salzburgo, fomos buscar um ambas marcam no Sturm Graz. Mais do mesmo. Porquê? Porque é a mesma análise. E aliás, a semana passada fiz a análise para o ambas marcam, bateu o ambas marcam, esta semana vou olhar para onde? Vou olhar a fazer o quê? Os jogos são os mesmos, a sequência de jogos é a mesma, ainda por cima bateu o ambas marcam no último, vou fazer o quê? Tenho que ir no ambas marcam, bravos. Se eu não fosse no ambas marcam, era porque era tolinho. Ora, ok? Isto são 2 jogos para ambas marcam. Na Dinamarca temos um HF Copenhaga, que é outra vez arroz, ok? Tivemos, ainda há pouco tempo, no dia 21, uma vitória de Copenhaga muito importante. Aqui foi a vitória de Copenhaga que eu coloquei. Bateu ambas marcas, mas foi a vitória de Copenhaga. E aqui amanhã temos um jogo muito interessante. Com uma boa odd para o Copenhaga. O Copenhaga está em primeiro, joga contra o último do grupo. Não sei se não será de descartar aqui o Copenhaga para não perder. Por este fator visitante, com um bocadinho mais de medo, dupla possibilidade ao empate anula Copenhaga. Siga. No Midland, Nordland, é exatamente a mesma coisa. O último jogo fomos buscar um foco em ambas marcam, mas eu precisava do Midland em dupla possibilidade numa múltipla, é um facto. A análise é o que é, os últimos 5, 6 jogos sempre ambas marcam, a análise foi para ambas marcam, amanhã ambas marcam outra vez. Apesar que este fator casa do Midland pode dar aqui a possibilidade do Midland empate e over 1,5 para bater, na expectativa de golos, mas o ambas marcam estará inerente neste jogo. Depois, na Dinamarca, estou nos jogos de despromoção, temos só o Viborg, que é uma equipa que tem feito uma sequência de jogos muito interessante, contra um Sonders que vem agora de uma sequência de jogos boa, 3 jogos seguidos sem perder, é o segundo contra o terceiro, o Silkeborg em primeiro. Isto parece-me que é putaria brava para ambas marcam também. Este Sonders e Viborg é jogo para ambas marcam. Na Noruega temos uma jornada espetacular, eu ainda vou fazer a múltipla da jornada para partilhar lá no meu Buy Me a Coffee. Eu digo isto, Buy Me a Coffee, muito, muito rapidinho, a malta brava pode até não perceber. O Buy Me a Coffee é onde tu acompanhas estas apostas todas que eu estou a falar por escrito. E é mais fácil para te perceberes, para te descartares, para escolheres. Por isso, e só pagas 3 euros para acesso a 30 dias. É foco em quality, está para aí 3 cêntimos por dia. Não sei, não fiz bem as contas, mas deve ser é uma coisa parecida. Por isso, bravos, Buy Me a Coffee, o link está aqui na descrição. Ora bem, continuamos com o Rosenborg Mall, e eu acredito, bravos, que não há jogo melhor para o Rosenborg. Rosenborg em terceiro lugar, 3 jogos, 3 vitórias. O molde é a santa paciência. Esta semana jogou para a taça da Noruega contra uma equipa pai da 4ª divisão e empatou. Foi a penaltis. 12 penaltis que aconteceram para cada uma das equipas. Falhou o último a outra equipa. Por isso o molde desta época está um desastre. E o Rosenborg está a derreter futebol. Vitória do Rosenborg, aceita-se e vamos continuar a seguir o Rosenborg nesta liga. Vitória do Rosenborg 1,70, siga. O Bodo Glimt tem a odd que merece, joga em casa, é para derreter, o handicap -1 não é deitar fora,
siga. O Augsburg estou fora, o Kristiansson também, o Brown também. Aliás, estou fora neles todos. É o Rosenborg, o Bodoglin. Seria o Molde também, mas o Molde está a passar uma fase um bocadinho mais estranha. E eu irei depois. O Fredrikstad está aqui em primeiro lugar. A tal situação. Joga aqui contra o Augsburg. Joga contra o 16º. A Oda 1,80 também. Eu não estou com aquela confiança. Apesar que a equipa tem a sequência que tem e está no lugar que está. Mas está no lugar que está porque tem mais um jogo do que o Rosenborg. Okay? E é tal situação. O Rosenborg tem aqui o jogo de atrás, o Bodoglin também, porque senão provavelmente não estaria. Mas o campeonato está a começar agora, Rosenborg para derreter e para já é só isto. Na Suécia temos um Akan Hammarby, o Hammarby que parece-me estar bem, apesar daquele desire dos 3-0 que foi a casa lá de Mialmi e levou 3 batatinhas, apanha um Akan 12º, boa odd para o Hammarby, aqui será empate nulo ou dupla possibilidade, numa de desconfiança pelo fator visitante, mas é Hammarby para não perder, aceita-se. O AEK o Mihalmi Delsborg estou fora, e o AEK Elfsborg, AEK e Rosenborg é para seguir com afinco. 2,30, talvez aqui seja um adversário mais difícil do que o Molde, em comparação ao AEK. O Rosenborg não. O Elfsborg é a equipa de ambas marcam. Eu diria que o Elfsborg é o Mónaco da Suécia. Equipa muito interessante para o over 2,5, para ambas marcam. E o AEK em primeiro lugar, não pode perder em casa. Empate nulo é interessante, mas naquilo que é as estatísticas das duas equipas pode surgir aqui um bom ambas marcam e um over 2,5. Depois, temos aqui um jogo que eu até percebo, mas não entendo. Foca em Varnamo. A semana passada foi com o AEK e esta semana é com o Norrköping. Tudo bem que o Norrköping não tem a mesma sequência que o AEK, mas o foco em Varnamo, bravos, é sempre a levar na peida. O primeiro golo marcado deles foi a semana passada. Não, já tinha marcado. Mas é sempre a levar na peida, bravos. O Norrköping, por sua vez, também não tem uma grande sequência de jogos, mas tem bons resultados. Se nós olharmos para a sequência de jogos do Varnamo, é sempre a levar na peida e não tem marcado muitos golos. Enquanto o Norrköping tem capacidade de finalização, peca na defensiva, mas finaliza bem. Aqui perdeu 3-2, ganhou 3-0, perdeu 4-3 com o AEK e ganhou 4-3 ao Oster. É uma equipa que marca muitos golos. Muito interessante. Chega aqui com uma odd de 3. Bralbos. Eu acho que esta dupla possibilidade a 1,58 não é de deitar fora. Norrköping para não perder. Ok? E acredito até, pelo tesão de mijo do Varnamo e necessidade de vencer, este over 2,5 a 1,72, na expectativa até que o Varnamo consiga marcar um golo, este over 2,5 a 1,72 não é de deitar fora de todo. Siga. Depois, na expectativa de o Norrköping não perde, e olha, o Barcelona já vence, foca em quality, na expectativa que o Norrköping não perde, mas acontecem golos, Norrköping empate e over 1,5, ou Norrköping empate e over 2,5 para bater no jogo. Acho que estamos a falar a mesma linguagem. Mas, depois temos, para finalizar o dia, temos a Finlândia, com o nosso Ilves, primeiro classificado da Liga contra o 11º, é Ilves para derreter. A vitória direta não é deitar fora para colocar no tal póquer, vence direto, mas aqui é handicap menos 1 Ilves nos 90 minutos e deixa rolar. Deixa rolar o handicap menos 1, depois nós falamos. Na Liga Portugal 2, não vou fazer nada, estou cansado de mandar stakes para esta Liga Portugal, sinceramente estou cansado. Estou fora da Liga Portugal 2. Fora. Tínhamos aqui o Tondela e tal, mas não dá. Já o último jogo o Tondela perdeu, não dá para confiar. Estou fora da Liga Portugal 2. Na Suíça temos o Basileia, equipa que está em primeiro lugar no campeonato. Tem aqui a possibilidade de chegar à final, ou de 1,70 a jogar em casa. Vou meter aqui a tal stake, até podia meter na Liga Portugal. Vou meter na vitória direta do Basileia. Feito. Dito e feito. Vamos apostar rapidinho. Em cima da Brabeza. Vamos só ver o que é que está a acontecer aqui para finalizar o dia. Ei! O Porto está a perder contra o Estrela da Amadora, mas os gajos estão com os copos. Olha, bateu ambas marcam. Pimba. Foca em quality. E o Barcelona está a vencer. Ih, que coça ao Real Madrid, bravos. Que coça ao Real Madrid. Ora bem, um grande abraço para vocês, tudo de bom. Vemos amanhã, vamos apostar para segunda-feira e vemos também
na live do podcast. Abraço, tudo bom?